Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Glória a Deus, estamos de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação. Estamos na 34ª lição, cujo título é A Libertação dos Espíritos Maus. E nós estamos parados na parte número 23. E nós vamos estudar mais um pouco hoje daquilo que o Senhor Deus nos revela sobre o império das trevas. Vamos aprender mais um pouco da estratégia, dos planos malignos. E nós estamos vendo que o diabo, ele tem um plano para o final dos tempos. O Senhor Jesus, quando colocou na palavra dele, quando ele nos deu a orientação de que haveriam falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, é para que nós ficássemos bastante acordados e não fôssemos enganados pelo grande engano que vai cair sobre a humanidade. Mais cedo ou mais tarde, irão aparecer, já existem vários por esse mundo afora, mas o verdadeiro homem da impiedade ainda está por aparecer. E quando ele aparecer, ele vai enganar muitas pessoas. Ele não vem de qualquer maneira, ele não vem de qualquer, vamos dizer assim, por acaso. Ele é um plano secretamente realizado pelo diabo para conseguir enganar um grande número de pessoas. E se Deus nos revela essa posição, se Deus nos orienta, se Deus nos abre os olhos, é exatamente para nós ficarmos sobre a palavra e reivindicarmos os nossos direitos e nos estabelecer na palavra de Deus e não abrir mão daquilo que é nosso. Porque se nós não estivermos sobre a palavra de Deus, nós seremos levados de roldão, nós vamos perder as batalhas, nós vamos ser derrotados. E aí, coitado de nós. Mas se nós estivermos sobre a palavra de Deus, o inimigo não vai conseguir nos virar. Agora, a pergunta é a seguinte, missionário, mas isso não pode deixar de acontecer? Não. Quando o Senhor Deus colocou na palavra dele, você pode ter certeza que isso é uma coisa real. O diabo já está usando muitas pessoas por esse mundo afora. E nós vamos aprender um pouquinho mais. Inclusive o título dessa parte é opera grandes sinais e prodígios. Quer dizer, o diabo, ele opera grandes sinais e prodígios. Vamos ver Apocalipse 16:14. Quem está falando aqui é o Espírito Santo. E ele diz da seguinte maneira, Jesus explicando para João, depois o Espírito colocou na Bíblia o seguinte: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Se você ler o versículo 12, para chegar até o 14, diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Logicamente,
que a Bíblia Sagrada é um livro espiritual. Esse anjo aqui, que derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, isso é um significado espiritual. E quando ele fez isso, a água desse rio secou-se. Aí eu não tenho uma revelação para explicar o que é o Eufrates, o que significa secar-se essa água. E depois, isso aconteceu para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E diz aqui que da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Quer dizer, há 3 cidadãos, um é o dragão, outro o falso profeta, outro a besta, não quer dizer que é um animal, né? Mas é uma pessoa, e da boca desse, ou um espírito mau que domina certas partes do império, ele viu sair 3 imundos semelhantes. Não sei se é porque eles pulavam, saltavam como as rãs, ou se a aparência física era igual. Diz que aqui que é semelhante a rãs. E eles são espíritos de demônios que fazem grandes prodígios. Então, esses 3 demônios saíram da boca do falso profeta, do dragão e da besta, e eles têm a capacidade de fazer grandes prodígios. E eles vão de encontro aos reis de todo o mundo. Missionário, mas hoje tem poucos reis no mundo. Não, tem bastante. Mas que isso? Só conta na ponta do dedo os países que são reinados. A palavra de Deus, quando fala rei, quer dizer os chefes de estados. A gente pensa na rainha Elizabeth da Inglaterra, no rei da Suécia, no rei de tal lugar, tal. Não é propriamente assim. Todas as pessoas que dominam, que exercem o domínio sobre um grupo de pessoas, elas agem como reis. E aqui pode-se cair que é do lado espiritual. Então, esses espíritos imundos, eles vão tentar essas pessoas. E fazendo o quê? Eles fazem prodígios, eles fazem sinais, eles fazem milagres, e essas pessoas vão incorporá-los. E vão começar, então, a produzir. Isso aqui é plano do diabo, que está fazendo, congregando esses reis, esses líderes, desses reinadozinhos que existem no mundo, para o grande dia na batalha contra o Todo-Poderoso. E vai haver essa batalha esse dia. Então são espíritos que vão dar capacidade a esses reis, às pessoas que são deles, para operar sinais, prodígios e milagres. E o que está escrito não vai deixar de se cumprir. Outra parte é Apocalipse 19, versículo 20. E a Deus, o profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados no lago de fogo e enxofre. Bom, então nós estamos vendo que depois da batalha, a besta, o falso profeta, esses vão ser amarrados, vão ser acorrentados e vão ser lançados lá no lago que age com fogo e enxofre. Onde também vão ser lançadas as pessoas que não tiverem a natureza delas transformada. Há muitas pessoas que conhecem de Deus, amam a Deus, mas não querem se submeter à palavra de Deus. Não querem se estabelecer sobre aquilo que o Senhor revela. Resultado, mais cedo ou mais tarde, a oportunidade, estas pessoas terão sido lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. O que o Senhor está nos dizendo é para nós ficarmos bem acordados, porque o império das trevas, ele não está paralisado, ele está se preparando. E enquanto é dia, nós podemos avançar, podemos realizar a obra de Deus, porque estamos numa época que Deus quer que todo mundo tenha o conhecimento de Jesus, da palavra de Deus. Nós podemos levar o poder de Deus e fazer com que milhares de pessoas que hoje se encontram presas aos domínios das trevas sejam libertas, que elas acordem, que elas despertem e que elas venham para a luz, que elas saiam desse lamaçal, esse atoleiro onde elas estão presas, e que se continuarem lá, elas irão para a destruição eterna.
Nós não temos que ficar preocupados, porque um dia o diabo vai usar essas coisas. O dia que ele for usar, se nós estivermos aqui, Deus vai nos dar graça para nós nos levantarmos e resistir ao nome de Jesus. Sabe que Constantino oficializou a igreja cristã como a igreja do Império Romano? Houve a perseguição aos verdadeiros heróis da fé. A história está manchada de sangue de homens, mulheres que foram mártires, que pagaram com a vida o preço para que nós tivéssemos o Evangelho. E depois que Lutero colocou as suas teses lá na sua Obadia, depois que outros foram se levantando, como o escritor João Bunyan, lá do Peregrino, que foi colocado na cadeia na Inglaterra por causa da sua fidelidade à palavra de Deus, e outros tantos heróis que até quase que na nossa época agora, né? Muitos pagaram com a vida o preço de levar o conhecimento de Deus. Então a igreja cristã, ela passou por momentos difíceis. Praticamente quem mandava era a besta, era o falso profeta, era o dragão, faziam sinais de mentira deles, o mundo conhecendo a Inquisição, em que milhares de pessoas inocentes, só por não concordarem com a religião oficial, foram lançados lá no lago, na fogueira, né? Vivos colocados na fogueira. Então tudo isso aconteceu, mas a igreja foi crescendo, foi se robustecendo, até que apareceram os irmãos Wesley pregando a santificação. Depois vieram outros, 1903, já nesse nosso século, o Espírito Santo é derramado pela primeira vez desde o Pentecoste. Alguma vez alguém foi batizado, mas muitos poucos. E lá na rua Azusa, em Los Angeles, um grupo de pessoas é cheio do Espírito Santo. Aí começa uma nova era, e as perseguições não pararam. No nosso país mesmo, eu era garoto, eu lembro de ver os jornais, quando aparecia um homem de Deus pregando, curando os enfermos, ele era perseguido, ele era preso, ele era criticado. O missionário Manuel de Melo, fundador do Brasil para Cristo, não está mais no nosso meio, mas 20 e poucas vezes o homem foi processado, e tantos outros. Eu mesmo já tive problemas de perseguições em várias partes, mas as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja de Jesus e nunca irão prevalecer. O Senhor Jesus disse, está em Mateus 16, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu senhor, minha senhora, é uma época que nós devemos nos levantar, nos estabelecer a palavra de Deus, não abrir mão do nosso direito, ficarmos firmes e inabaláveis sobre a palavra, destemidos e não aceitar, em hipótese alguma, nada, absolutamente nada, a não ser a confirmação da palavra do Senhor Deus. Por isso, ele garantiu, ele empenhou a sua palavra, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Se ele nos adverte que vai haver esse derramamento dessa taça, e que o rio vai se secar, o grande Eufrates, e que vão aparecer espíritos como os Hans, que são espíritos de demônios, operadores de prodígios, nós devemos abrir os olhos e ficar acordados, mas não temerosos. Não ficar aqui agora na covardia, meu Deus, o que será de mim? Eu não vou resistir. É mentira. O Senhor Deus sempre nos dará graça. E haja o que houver, levante-se o falso profeta que levantar, a verdade é maior. Porque se você tem uma nota falsa, uma nota verdadeira, a verdadeira é infinitamente melhor, maior e mais poderosa do que a falsa. Então nós não devemos abaixar a cabeça, não devemos nos acovardar e em hipótese alguma nós não devemos aceitar a investida do maligno. O erro satânico, não, mas não está certo, nós não vamos conseguir. Vamos conseguir, Jesus é maior, Jesus é melhor, céus e terra passarão, palavra de Deus jamais haverá de passar, e nós podemos nos firmar na Sagrada Escritura, nós podemos nos firmar na palavra de Deus, e em hipótese alguma, nunca jamais aceitar o erro, aceitar o fracasso, aceitar as ameaças do maligno, que ele vai operar e já tem operado.
Muitas pessoas por esse mundo afora dizem, mas eu fui curado por um espírito de uma pessoa que morreu. Mas como é que a pessoa podia ser curada? Aquilo ali é um plano satânico. Eu tenho aprendido o seguinte: o diabo, ele é mau, ele é pernicioso, ele não faz nada de bom. Mas ele é um grande comerciante, para ganhar uma pessoa, ele é capaz de dar das tripas ao coração para poder operar naquela vida e a pessoa então confirmar, não, isso é Deus, Deus me ajudou, Deus foi bom para comigo, só com o propósito de acabar, derrotar, vencer a pessoa e a pessoa então servi-lo para sempre. Mas nós estamos mais do que orientados por Deus. Então, como é que nós sabemos? Poderá surgir amanhã dentro de uma igreja cristã uma pessoa com poderes aí e negando a palavra de Deus. Meu irmão, é a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, neles não há luz. Eu tenho um livro que eu escrevi chamado Espiritismo, a Magia do Engano. Esse livro, eu baseei todo o material que está ali sobre um outro livro que não é mais publicado. Não sei porquê, quem tem esse direito, não consegui saber. Chama-se Espiritismo, Fraude Cativante. É por um rapaz inglês, Rafael Garçon, e ele era um dos médiuns mais famosos da Inglaterra. Ele praticava o espiritualismo e ele acreditava que aquilo fosse de Deus. Há casos de pessoas até cegas que ele fez lá o trabalho espiritualista e ele disse que a pessoa foi curada. E ele era muito usado, ele inclusive tinha espécie de uma visão raio-x, ele batia os olhos na pessoa e ele viu um problema no final do duodeno. E ele perguntava ao espírito, você vai curar? Ele dizia não, ele dizia, olha meu senhor, você procura o médico, manda ele examinar no final do duodeno que ele vai encontrar o mal, e você então vai ser curado. A pessoa só faltava beijar, chegava lá, via o médico examinava exatamente isso, estripava o mal, a pessoa estava curada. Outras vezes o espírito dizia, esse eu vou curar. Ele ia, fazia lá o passe dele, a pessoa era curada. Até que um dia ele caiu em si e ele viu que quem estava usando ele era o diabo. E ele teve uma grande batalha para poder passar a ser de Deus. Mas ele veio a ser de Deus, conheceu Jesus Cristo e tornou-se um pregador do Evangelho. Meu irmão, isso acontece em todas as partes desse mundo. O diabo tem os seus escolhidos. Aquelas pessoas que fazem certos sinais, certos prodígios, certos milagres e que estão enganando a várias pessoas. Agora, muitas vezes a pessoa que se beneficiou de um milagre vai dizer a ela que aquilo não é real. Ela é capaz de pregar briga com você. Vai dizer àquela pessoa que aquilo ali é do diabo. Você está enganado. Isso aqui é de Deus, mas não é de Deus e nós sabemos disso. Então, nós precisamos, nós que somos de Deus, adentrar na palavra, buscar a sabedoria de Deus e correr por esse mundo afora. O quanto mais pudermos fazer, olha, mais iremos agradar a Deus. E existem multidões de pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, que estão padecendo e que precisam urgentemente das manifestações do poder de Deus em suas vidas. Olha, meu senhor, minha senhora, nós estamos mais do que avisados por Deus. Então vamos pregar o Evangelho. Cristãos, vamos ganhar esse Brasil para Jesus. Vamos visitar os hospitais, os asilos, as casas de recuperação, de detenção. Vamos mostrar a todo mundo que é fácil ser de Deus, que é preciso ser de Deus e que Deus quer que nós façamos isso. Vamos mostrar para esse pessoal que nós hoje representamos de fato e de verdade nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se Jesus estivesse aqui, Ele estaria visitando os doentes, os enfermos, problemáticos, pecadores, as casas de prostíbulos, as danceterias. Ele estaria visitando os pontos de drogas e pregando a palavra de Deus e levando o povo ao conhecimento. Mas Ele quer fazer isso através de nós. É preciso que saiamos, que passemos a invadir territórios onde nunca houve assim o conhecimento de Deus, levando esse conhecimento e as pessoas virão em multidões, clamando, sedentas pelo Deus vivo, pela realidade espiritual. É como Jesus disse, e conhecereis a realidade, a verdade, a minha palavra traduz para a realidade, e a realidade libertará vocês. É o que o mundo precisa conhecer. Se Deus nos adverte, é para nós abrirmos os olhos e irmos fundo e levarmos o conhecimento de Deus. Amém?
Vamos passar então para a outra parte.